Olá, pessoal do nono ano! Estamos aqui mais uma vez, na nossa quinta semana de trabalho remoto. Estamos aí à espera de um milagre, para ver se tudo volta ao normal e a gente tem as nossas rotinas de volta, Mas enquanto isso não acontece, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Estávamos, então, trabalhando sobre a República Brasileira, esse período que a gente chama de República Velha ou Primeira República, especificamente a questão dos contrastes sociais. A prof fez uma análise ali das imagens da abertura do módulo e algumas reflexões a respeito do processo de modernização que algumas cidades brasileiras, em especial as capitais, passavam, como foi o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em que a população foi expulsa dos cortiços, esses cortiços foram derrubados, e a galera teve que se mandar para os morros, não teve nenhuma política pública para acolher essas pessoas. E também, por exemplo, como no caso de Manaus, que foi construída para ser a Paris dos trópicos. Então, agora a gente vai ver, dentro desses contrastes, o papel da população, povão, Ué, professora, mas você não falou que a maior parte da população não tinha participação na República? No que diz respeito a votos, sim. A gente viu que a política dos governadores, o coronelismo, o voto de cabresto, o curral eleitoral, eles eram uma série de articulações responsáveis por manter esses latifundiários, essa elite cafeeira no poder, legislando em causa própria. Mas o povo, gente, o povo não vai ficar quieto não, tá? O povo vai se manifestar de diversas maneiras. E na maioria dos casos, essas revoltas, essas rebeliões, elas foram punidas de forma violenta, opressiva, e as pessoas foram caladas. Então, antes da gente começar, eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre essa imagem de que brasileiro é um povo pacífico, que brasileiro não se revolta e que brasileiro fica com a bunda sentada no sofá o tempo inteiro. Mano, não é bem assim não, tá? É só estudar um pouco de história para a gente ver como as elites sempre oprimiram as pessoas mais pobres, que é a grande maioria das pessoas, E como essas pessoas, elas sempre se posicionaram, elas sempre se revoltaram, mesmo com toda a opressão, tá? Então, nós vamos dividir esses estudos de revoltas, de manifestações em dois blocos. Primeiro vamos falar sobre as que aconteciam a nível de interior, de sertão, de campo. E depois vamos falar um pouquinho sobre as que aconteciam nas cidades, tá? Bom, pessoal, primeiro vamos falar sobre uma revolta que aconteceu num povoado, numa região conhecida como Canudos, que é essa região que está aparecendo aqui no mapa para vocês, e num povoado chamado Belo Monte, tá? Pessoal, nós temos que entender que quando esses cafeicultores eles ascenderam ao poder, eles podiam legislar da forma que eles queriam em benefício próprio. Então, cada vez mais eles enriqueciam, enchiam o bolso de grana e viviam como, como se fossem europeus ricos, E, enquanto isso, a população brasileira, a maior parte dela, vivia em extrema miséria. No Nordeste não era diferente. Então, as secas, castigavam duramente os sertanejos, E muitos ali morriam de fome, Ou migravam para o Sudeste para trabalhar nas plantações de café, tentar a vida no Sudeste, Ou então para tentar a vida no Norte na extração da borracha, na Amazônia. Os que ficavam sofriam com a opressão dos coronéis locais, Ainda tinha mais essa questão. Então, ou você ia para um lugar que era ruim, ou você ficava num lugar que era ruim, Então, o ruim estava por todo lado. Bom, pessoal, essa revolta que ficou conhecida como a Revolta de Canudos, que é retratada ali na página 202 do livro de vocês, nós temos a figura de um líder messiânico de Messias, Então, a gente entende que esses líderes, eles têm sim uma conotação religiosa. Agora, para e pensa, pessoal. Se a grande maioria das pessoas viviam em estado de miséria e aparece um cara que faz uma proposta de uma vida melhor e diz que Deus está olhando por eles, é muito provável que essas pessoas muito simples, muito humildes, elas acabem
dando ouvidos para esses líderes, né? Acreditando no que esses líderes traziam, tá? No caso desse povoado da região de Canudos, né? O povoado Belo Monte, o líder messiânico que vai surgir é um cara que foi batizado como Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido popularmente como Antônio Conselheiro, tá? Cearense de nascimento, ele começou a peregrinar por aí, né? Pregando a palavra de Deus a partir de ensinamentos católicos, né? E dizendo que as coisas elas iriam melhorar. Então ele era uma espécie de líder religioso, líder comunitário, porque ele auxiliava na construção de igrejas, cemitérios, bombas d'água e etc. E também uma espécie de curandeiro, tá? Então, bom, no final do século XIX, no ano de 1893, então, o Antônio Conselheiro, ele funda esse povoado de Canudos. Nesse povoado de Canudos não havia cobrança de impostos. Nesse povoado, cada um trabalhava na sua terra e era responsável pelo que produzia. No entanto, contribuía para um fundo coletivo que servia para as pessoas que não tinham condições de exercer esse trabalho na lavoura, né? Então, todo mundo era alimentado de alguma forma, né? Esse tipo de organização igualitária acabou incomodando os coronéis e, posteriormente, o governo federal. Por quê? Porque muitas pessoas têm essa notícia desse lugar, né? Esse lugar onde você podia viver em paz, nesse lugar onde você não precisava pagar impostos pesados, nesse lugar onde você era responsável pelo que produzia e ainda auxiliava o próximo, né? Essa comunidade. Isso vai fazer com que muitas pessoas acabem migrando para esse local. Então vai chegar no momento que o povoado de Canudos vai abrigar mais de 10 mil pessoas. Isso vai incomodar bastante os grandões, né? Por conta disso, o governo federal, estadual e municipal, com os coronéis da região, montaram um exército e começaram a tentar derrubar o povoado. Não foi fácil, gente. Primeiro, na primeira expedição, eles derrotaram, assim, né, o exército que foi enviado para lá, que estava armado, a população com pau e pedra conseguiu derrotá-los. Na quarta tentativa de dominação, de derrubada desse povoado, o governo enviou 14 mil soldados. E só assim as pessoas acabaram se rendendo, quando a maior parte dos homens da comunidade já haviam morrido. Lá na página 203, conta o seguinte: Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado, palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao anoitecer. Quando caíram seus últimos defensores, que morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5 mil soldados. É um trecho do jornalista Euclides da Cunha, que foi enviado para cobrir o conflito e acabou escrevendo, né, como fruto de toda essa vivência, essa pesquisa, um livro que é um clássico da literatura brasileira que chama Os Sertões, tá? Então esse é um trecho do Euclides da Cunha que vivenciou esse momento. Agora, pessoal, a gente segue um pouquinho adiante na apostila de vocês, na página 204, uma outra questão, uma outra revolta numa outra região do país. Então, vamos descer lá no mapa, aqui, ó, na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, aconteceu a rebelião do Contestado. Essa região ficou conhecida como Contestado porque Paraná e Santa Catarina contestavam, né, esses limites geográficos. O que interessa, gente, é que uma parte da população que vivia ali de sertanejos foram expulsos de sua terra para que uma ferrovia fosse construída. Nesse processo de construção, uma série de trabalhadores vieram de várias partes do país para auxiliar, né, na levantada dessa ferrovia. Depois que a ferrovia foi construída, que foi construída por uma empresa dos Estados Unidos, essas pessoas ficaram ali desempregadas, ficaram a ver navios. Então, sob a liderança de um outro líder messiânico, que é o monge, porque ele não era monge, né? Era um título que foi atribuído para ele, na verdade, né? Chamado José Maria. Ele dizia muito para as pessoas que haveria de chegar um reino de justiça,
nessa região, tá? Então, muitas pessoas ali começaram a contestar a propriedade dessas terras e se recusavam a sair de lá. Da mesma forma como aconteceu no movimento de Canudos, né, o exército brasileiro, ele entra ali, né, com uma tropa federal com cerca de 7.000 soldados para poder matar os sertanejos. Estima-se que cerca de 20.000 pessoas tenham morrido nos conflitos, tá? Isso aí, gente, aconteceu no início do século XX já, tá? E o conflito, ele finalizou no ano de 1916, né? Significa que a Primeira Guerra Mundial já estava acontecendo quando essas tropas se mobilizaram para assassinar e negar o direito dessas pessoas à terra, a sobreviver. Para finalizar essa primeira parte, a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre o cangaço, tá? O cangaceiro mais famoso, né, foi o Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, e sua esposa Maria Bonita, né, como vocês estão vendo na fotinha aqui do lado. E eles, na verdade, foram alguns dos integrantes de vários bandos que surgiram nessa época, como também uma forma de sobreviver e de resistir a essa exploração dessa elite cafeeira, tá? Desses coronéis. Como é que eles faziam, gente? Alguns historiadores definem eles como a ação deles como banditismo social. Porque, ao mesmo tempo que muitas vezes eles entravam em fazendas, roubavam dessas fazendas e tudo mais, né? E pegavam o fruto desses assaltos e dividiam com pessoas mais pobres. Outras vezes eles se aliavam a coronéis, né? Recebiam para isso e eles iam lá assassinar os desafetos desses coronéis, tá? Os inimigos desses coronéis. Então, são dois pesos e duas medidas. Mas ainda assim, né? O imaginário do povo nordestino vê o cangaço, muitas pessoas, né? Enxergam o cangaço como uma forma de resistência e vem na figura do Lampião, por exemplo, um herói, tá? O Lampião, ele agiu de 1918 até 1938. Quando ele foi capturado, né, ele e o seu bando, eles foram todos decapitados e as suas cabeças foram expostas em praça pública para servir de exemplo, tá? Essa é a primeira parte, então. Então, o segundo vídeo vai falar especificamente sobre as revoltas nas cidades. Não sai daí!